Queridos, a palavra de Deus a Pedro, lá em Atos, capítulo de número 10, e verso de número 15, é a seguinte: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. No livro de Jó, capítulo 14, verso de número 4, há uma pergunta e uma resposta lá. A pergunta é: quem tirará do imundo o puro? E a resposta é: ninguém. Eu posso dizer e mudar a resposta e dizer que é só Deus pode transformar o imundo no puro. Em Gênesis, no início, se diz: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que Deus é o Deus que ressignifica todas as coisas. Nós não sabemos o que aconteceu depois da criação. Há um intervalo de tempo entre o capítulo 1 e o verso 1 e o verso 2 do livro de Gênesis. Milhões de anos devem ter se passado ali. Mas Deus diz: haja luz. Ele ressignifica, Ele cria, recria, faz todas as coisas. E eu estou introduzindo essa mensagem, me servindo desses textos, porque nós estamos hoje naquele que é considerado um dia muito importante para o cristianismo, para o judaísmo, para o capitalismo, para o paganismo, para a história, porque hoje se comemora a Páscoa. E a Páscoa, que é conhecida, é claro, por todos nós, ela, na nossa mente, na nossa consciência, a gente até imagina que ela foi inaugurada pelo povo hebreu, porque nós a conhecemos a partir do Êxodo, da saída dos filhos de Israel do Egito. Mas na verdade, a praga, ou melhor, a Páscoa é uma das 10 pragas. É a última praga ali, aplicada por Deus na nação egípcia. Ela é uma das 10, ela é a 10ª praga de Deus sobre os egípcios. E as pragas foram enviadas por Deus para que aquele povo que foi escolhido por Ele ali pudesse reconfigurar a sua mente, a sua memória e sair das crendices e do paganismo do Egito. Então Deus se serve daquilo que já existia no paganismo, no mundo egípcio, para apresentar a partir dali uma nova interpretação da espiritualidade na mente dos hebreus, dos judeus. Então tudo aquilo já existia, eram 10 pragas. Eu falei uma mensagem, depois se você quiser vê-la, tá na plataforma, há uns 4 anos atrás, eu falei sobre as 10 pragas do Egito. Eu não vou falar sobre todas hoje, porque o tempo não nos permite, falar sobre todas elas. Porque ali Deus está humilhando todas as divindades do Egito. Deixa eu dar só um exemplo inicial para vocês aqui. A primeira praga é a água se transformando em sangue. O rio era uma divindade, símbolo de fertilidade e de vida, e Deus a transforma em morte, porque os judeus estavam ali aprendendo essa cultura sincrética, pagã, religiosa, mística do Egito. E Deus se revela muitas vezes por meio da água. Na Escritura você vai ver o significado da água, Ele é a água da vida. Você vê algo em abundância ali, que era para tirar essa interpretação pagã do povo judeu e querer que Deus é o único e a única fonte da água
da vida. A nona praga é trevas, escuridão. Por quê? Porque é mais uma humilhação ali propiciada por Deus às divindades do Egito. Porque Faraó era conhecido como Deus Sol. Faraó quer dizer o Deus Sol. E os hebreus, eles reverenciavam o Faraó, e ele tinha um resplendor artificial, pois que tinha uma programação onde ele se apresentava diante dos egípcios e dos hebreus no momento em que o sol estava mais forte, enfim, eu já falei isso para vocês. Ele vinha com vestes resplandecentes, que era para o sol pregar e refletir entre os hebreus, e eles se curvarem, os hebreus e os egípcios, e adorarem o Deus Sol. E aí Deus manda trevas, e a Bíblia diz que foram 3 dias de trevas no Egito. Eles não viram nada, absolutamente nada. Mas em Gósen, aonde Israel estava, havia luz em todas as casas. Então tinha uma celebração, essa divindade da luz. Aí Deus chama a atenção, a consciência dos hebreus, que Ele é o sol da justiça, Ele é a luz do mundo. Então era pré-existente na consciência dos hebreus tudo aquilo que aconteceu nas 10 pragas. Como na 10ª praga, que a gente pensa que a Páscoa se iniciou ali. Não, Deus reconfigura a Páscoa ali por conta de um rito que já acontecia no mundo egípcio. E o nome se dá por causa desse rito. E a data também acontece porque a data desse rito era justamente na data em que Deus tira os filhos de Israel, dá ordem para tirar os filhos de Israel do Egito, dia 14 de Abib ou Nissan, que é o período primaveril. Então o que acontecia nesse momento, nesse período, para os pagãos da Páscoa? Eles passavam nesse período, o seu rebanho, era nômades, que passavam o seu rebanho de uma região para outra região. Por isso que o nome originalmente é passagem. E eles faziam isso no período primaveril, na primavera, equinócio da primavera. E eles faziam o seguinte: eles sacrificavam uma ovelha ao Deus que ele cria, aos deuses que eles criam, né? Como apelo e pedido para que o Deus pudesse abençoar essa passagem de uma região para outra região, de uma estação do ano para outra estação do ano, que tinha significado de vida e de esperança, que era a primavera. E também, nesse período, se tinha um rito que eles faziam, que era fazer com que as ovelhas pulassem sobre galhos. Elas brincavam pulando sobre galhos, que porventura encontrasse no caminho. Por isso que a Páscoa inicialmente tem essa interpretação, ou essa etimologia, ou é uma passagem, ou é um salto. E Deus, se aproveitando do acontecimento, ou da celebração, ou do rito antigo, ele introduz a Páscoa, que ganha nele, o seu povo, uma concreção universal e popular, que é aquela que nós conhecemos, está descrita no Egito, na Bíblia, melhor dizendo, e no Êxodo, tirando o povo do Egito. E nós conhecemos e sabemos o rito, e como aconteceu, e a ordem de Deus para que essa passagem se iniciasse, nós todos conhecemos, e era que na casa do hebreu se matasse um cordeiro novo de 1 ano, fosse sacrificado, e o sangue daquele animal fosse passado nos umbrais das portas. Por que passado nos umbrais das portas? Porque na religião mística egípcia, eles tinham uma porta imaginária, que era a porta que dava acesso à eternidade. O Ba e o Ka e o Ba, que era a alma e o espírito, depois da morte, tinham acesso à eternidade por aquela porta, que tinha seus marcos. Era um marco maior, dentro de um marco menor, para dar o significado de infinito. Então eram as portas dos egípcios. Nas portas dos egípcios, essa porta era a porta imaginária, que significava a eternidade para os egípcios. Eles colocavam nas suas próprias portas inscrições pedindo proteção
aos deuses do Egito. E é muito provável que os hebreus fizessem esse sincretismo religioso. Eles tivessem referência do Deus de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó, mas que também eles tivessem subscrito ou escrito nos umbrais das portas o pedido de proteção às divindades do Egito. E é por conta disso que Deus manda com que o sangue do animal sacrificado por eles fosse passado nos umbrais das portas dos egípcios. Era para ser pintado todos os umbrais das portas, apagado todo e qualquer tipo de paganismo aprendido por eles no período de 430 anos que eles passaram no Egito. Você não vai ver, por exemplo, mais na frente, esse mesmo ritual de passar sangue nos umbrais das portas na Escritura. Você vai ver o rito se propagando como uma celebração, uma festa agrícola. Mas na frente você vai ver os judeus colocando uma mezuzá, um pedaço do Deuteronômio nas portas, nas calçadas, nos tapetes, mas não mais esse rito. Esse era um rito inicial de expiação. E o cordeiro tinha que ser consumido, como nós sabemos, por uma só casa. Se a casa fosse pequena, o vizinho tinha que consumir aquele cordeiro com ele, com ervas amargas e pão ázimo. O pão ázimo é para trazer à memória dos judeus o período de miséria, porque eles saíram às pressas do Egito. A ordem era para sair às pressas do Egito. E o pão, segundo um historiador chamado Flávio Josefo, o pão, como eles saíram às pressas, eles só amassavam, queimavam e comiam, não dava tempo fermentar o pão. Estava um pão sem uma estética mais bela, vamos dizer assim. E as ervas amargosas, elas eram consumidas para que eles trouxessem à memória o período de angústia, de amargura em que eles foram escravos no Egito. A Páscoa, ela vai ganhando ainda mais adições simbólicas pelo povo hebreu. Depois de um tempo, eles, ao acrescentar a celebração da festa dos ázimos, que eram 7 dias de festas de pães ázimos, introduzida lá em Deuteronômio capítulo 16, junto a isso vinha a festa de Pentecostes. Depois eles adicionaram na jornada alguns outros elementos que carregam significado, simbologia para eles. Eles acrescentaram um misto de frutas, de maçã com tâmara, para dar a cor da massa, lembrando a eles que eles trabalhavam arduamente fazendo massas. Eles eram serventes no Egito. Eles acrescentaram também uma batata. E a batata, ainda hoje os judeus fazem isso. Eles pegam água com sal e jogam sobre a batata. E a água com sal simboliza as lágrimas do povo hebreu na escravidão do Egito e também o suor do trabalho escravo que eles faziam ali. Também eles acrescentaram um ovo, um símbolo de simplicidade. E alguns grupos judaicos, eles queimam e chamuscam o ovo, porque assim como o ovo que vai ao fogo fica mais resistente, assim eles apresentam eles mesmos como aqueles que pelos quais passaram pelas provações da sua peregrinação e da sua jornada e ficaram mais firmes e consistentes na trajetória e na caminhada com o Eterno, com Deus. Eles acrescentaram também 4 taças de vinho, e eles citavam e cantavam o Salmo 113 e o Salmo 118 depois do rito da Páscoa. Essa Páscoa é judaica e ela pervade os anos e os séculos até ela ser atualizada em Jesus, reconfigurada em Jesus Cristo. Jesus fez os mesmos ritos, inclusive as taças de vinho e os salmos, quando você lê o Evangelho de Marcos. Mas em Cristo ela é ressignificada, foi dito essa noite aqui para nós. Ela ganha um novo significado, ainda que Jesus participou
e desejou muito comer aquela ceia, a última ceia, aquela Páscoa, com os seus discípulos. Jesus agora, ele absorve aqueles elementos nele, dando essa nova versão que foi passada por nós, crida por nós, louvada por nós, adorada por nós, que é transformá-la naquilo que nós chamamos de a ceia do Senhor. Porque a Páscoa em Cristo, ela ganha o significado de, por exemplo, o animal está no seu sacrifício, na sua morte. O pão está na sua carne, que por nós foi triturada, partida por nós. E o vinho está no seu sangue, representando a nova e eterna aliança. A Páscoa ainda passa por mudanças, vamos dizer assim, porque ela está na história, ela está na religião hebraica e nas suas adições, ela está e é em Jesus, mas ela também está no paganismo. Ela volta a entrar nesse ambiente pagão, como todos nós conhecemos. No concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, foi oficializado a Páscoa judaica, que por Cristo foi abolido. Nós estamos comemorando aqui porque nós não somos supersticiosos. Nós só aproveitamos a data escolhida pela religião para adorarmos a Jesus sem superstição, sem misticismo, sem religiosidade, só aproveitando o feriado para tal fim. Mas ela em Jesus foi concretizada. Depois nós conhecemos a Páscoa, que aí é conhecida como a Páscoa paganizada. Houve uma troca aí de animais e de valores. Apresentaram-nos o coelho, depois apresentaram-nos o ovo de Páscoa. O ovo que já estava na cultura judaica, mas também estava na cultura cristã. Porque os cristãos, eles se presenteavam com ovo e diziam que, assim como Jesus quebrou a tumba na sua ressurreição, assim tinha o ovo essa representatividade. Porque a vida está no ovo. E para que ela venha ao mundo, ele tem que quebrar a casca para ressurgir. Assim Cristo quebra a casca do túmulo e vem novamente à vida. Depois adicionaram o ovo de Páscoa, ou melhor, o coelho de Páscoa, por causa do mundo, eu não vou me deter muito nesse detalhe para não perder tempo, o mundo nórdico, o mundo anglo-saxão, que era o período primaveril, onde a deusa da fertilidade era celebrada ali, e eles pegaram essa interpretação e fizeram a aplicação à Páscoa do Senhor, trazendo o elemento que nós conhecemos hoje, que é o coelho, que é o ovo, que era a rainha austera, que ela é apresentada com o ovo na mão e uma lebre nos seus pés. Depois a Páscoa, ela é capitalizada. Os franceses, eles introduziram o chocolate dentro do ovo, porque nessa data, por causa da tradição católica, dos 40 dias sem comer carne, ovo também era proteína, assim sendo, os ovos não eram consumidos também nesse período, então se juntavam muitos ovos. Como o ovo é símbolo de vida, de esperança e de renascimento, as pessoas presenteavam o ovo no período primaveril, nesse período também da Páscoa judaica que nós estamos comemorando hoje. E os franceses introduziram na casca do ovo chocolate, que é um alimento dos maias, que era consumido pelos maias e astecas, essa civilização que não existe mais, que era um alimento considerado um alimento afrodisíaco, que tem tudo a ver com fertilidade, com virilidade, coisas assim. Daí ela vem a ser comercializada pelos americanos na década de 60, o ovo de Páscoa como nós conhecemos hoje. Então veja como a Páscoa, ela se inicia no paganismo e termina no paganismo, mas nós que somos de Cristo não temos nenhuma superstição e podemos fazer proveito, seja lá do que for,
porque a Bíblia Sagrada diz, o Evangelho de João diz que todas as coisas são puras para os puros, porque Paulo diz, e é nisso que nós cremos e devemos crer, que a nossa Páscoa é Cristo. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, que foi sacrificado por nós. O resto, meu irmão, é oportunidade para nós darmos ação de graças a Deus pela bondade da sua ressurreição e da redenção daqueles que creem no seu nome. E a Páscoa também tem significados especiais para nós. Se eu perguntar a cada um de nós aqui, com certeza eu vou obter respostas diferentes aqui. Para você, Bruno, o que significa Páscoa? Rápido e bom som, alto e bom som. Redenção. Regilânia, para você, o que significa Páscoa? Transformação. Wanderson, para você, o que significa Páscoa? Libertação. Para você, o que significa Páscoa? Perdão. Perdão. Gilmar, para você, o que significa Páscoa? Ressurreição. Vários significados. E é verdade tudo o que foi dito. Mas, sobretudo, nessa noite, eu gostaria de falar para vocês o que foi a Páscoa para Jesus, para Cristo. Diante de toda essa história e significados e mudanças e adições de símbolos no curso dos anos, para Jesus, o que foi a Páscoa? Para o Filho de Deus, para aquele homem, o que foi a Páscoa? Porque para nós é símbolo de celebração, de comida, de bebida, de alegria, para o comércio de lucro, para a religião judaica é símbolo de reverberar a nostalgia da libertação do Egito. Para o paganismo é momento de celebrar aquilo que eles cultuam e crê na sua superstição, no seu credo, enfim. Para nós tem essa variante aí de respostas, libertação, redenção, perdão, enfim. Mas para Cristo, o que foi a Páscoa para Cristo? O que foi a Páscoa para aquele homem? E que aquele homem não sofreu por nós, para que a gente usufruísse desse momento tão simbólico, tão importante, tão grandioso, tão precioso, que nós estamos vivendo aqui essa noite. Inicialmente, para Cristo, a Páscoa, queridos, é sinônimo de traição. Cristo, inicialmente, é sinônimo de traição. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, na noite em que o Senhor Jesus foi traído. A traição de Judas representa as nossas traições. A traição de Judas representa a nossa inclinação para sermos infiéis e desonestos ao Senhor. E a coisa linda que acontece ali, e que eu me maravilho sempre que eu comemoro a Páscoa ensinada por Jesus, que é a ceia do Senhor para nós, é que Jesus, mesmo sendo traído, ele dá o bocado na boca de Judas. Não nega a possibilidade do significado de misericórdia e de perdão na vida daquele que o traiu. É também um momento de reflexão para a gente fazer, como Paulo manda a gente se examinar, como foi dito aqui essa noite, quando a gente vai participar da Páscoa ou da ceia do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, depois de ter se examinado, assim coma do pão e beba do cálice. Porque vira e mexe, gente, irmãos, mesmo andando com o Senhor, acaba traindo o Senhor. Porque esse símbolo dele, essa arquetipia de Judas traindo a ele, fala muito conosco, porque Judas era seu amigo íntimo. Salmo 41, verso 9, que é um salmo de Davi, referente a Aitofel, que era um sábio conselheiro e seu melhor amigo, e que o traiu quando Absalão queria usurpar o reino de Davi, e se debandou contra Davi. Davi, escrevendo o salmo, diz: até o meu amigo íntimo, que andava comigo e comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Isso aconteceu
com Judas também. Pedro também o traiu. Todos os discípulos o traíram. A profecia de Zacarias que diz: ferirá o pastor e as suas ovelhas serão dispersas. Todos se dispersaram e ele ficou ali só. Inicialmente, a Páscoa para Jesus é sinônimo de traição. Para Jesus, a Páscoa, queridos, é sinônimo de uma grande aflição, da depressão, das maiores depressões que a gente possa imaginar, a angústia das angústias. Vocês se lembram dele no horto? Ele se afasta a um tiro de pedra, e ali ele vai fazer orações a Deus. E a Bíblia diz, Wanderson disse hoje isso aqui, que ele passou uma angústia tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele suava gotas de sangue. Gotas de sangue. Seu suor se transformou em gotas de sangue. Lembram-se das lágrimas e do suor que eu disse para vocês sobre a batata que os judeus colocam para simbolizar as lágrimas e o suor quando escravos no Egito? Jesus sofreu muito mais ainda, porque o seu suor se transformou em lágrimas, ou melhor, em gotas de sangue. Mas a Páscoa para Jesus, amados, também é símbolo de submissão e rendição a Deus. Porque nós, quando estamos em aflição, passando por angústias e agonias, a gente só pede a Deus para que nos livre daquele momento. E a gente às vezes só diz o que Jesus disse ao Pai ali no monte, quando as coisas acontecem, vem um desfecho. A gente às vezes está orando por alguém que morre, quer que alguém que vai morrer ou está doente, e quer que não morra e faleça. Então a gente pede sempre para que Deus cure. E a gente só vai dizer assim, foi feita a vontade de Deus quando já não tem mais jeito, não é assim? Mas Jesus não. Jesus orou a Deus dizendo: Senhor, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, disse o Senhor. Sinônimo de muita rendição e submissão ao Pai. De modo que, quando estivermos orando por alguma coisa, que a gente esteja passando, se lembre que Ele reconfigura isso também. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflição, tem de bom ânimo. Quando orarem na aflição, orem, peça a Deus, mas digam: Senhor, todavia seja feita a tua vontade, posto que tu sabes de todas as coisas. A Páscoa para Jesus foi sinônimo de muita vergonha, irmãos, e muita humilhação. Porque naquela mesma noite em que o Senhor foi traído e passou por essa agonia, a Bíblia diz que ele foi apresentado aos seus algozes e ele foi torturado, mas ele foi humilhado a ponto de despirem ele, tirarem as suas vestes, mostrarem a sua nudez. E a gente vê aquele símbolo de Jesus nos quadros pintados e acha que Jesus foi crucificado de fralda. Uma fralda que usam? Não. As pessoas não usavam peça íntima. É bem provável que Jesus foi despido por completo. E até vendo e compreendendo assim de maneira alegórica aquela pele de animal lá no Gênesis sendo tirada do animal e cobrindo a nudez de Adão por causa do pecado. E aprendo Jesus sendo despido para nos cobrir. Ele expondo as suas vergonhas para tirar as nossas vergonhas. Ele expondo a sua nudez para cobrir a nossa nudez, o nosso pecado, as nossas transgressões, as nossas
perversões, a nossa vergonha. Foi por nós que Ele passou por aquilo ali. A Páscoa para Jesus, irmãos, é sinônimo de adoção, porque Jesus, Ele diz algumas frases, são 7 frases na cruz. E aí já começa a nos alcançar de maneira mais direta, como alguém disse aqui, porque nesse sofrimento todo, nessa angústia toda, nessa agonia toda, em toda essa vergonha e humilhação, Ele pendurado no madeiro, olha para João e para Maria, e diz aí a João: eis aí a tua mãe. E olha para Maria e diz: eis aí o teu filho. E ambos se receberam como filho e mãe, como mãe e filho, naquele momento. E aí é símbolo, sinônimo de adoção. Deus estava nos adotando pela Páscoa do Senhor. O apóstolo Paulo diz que nós recebemos o Espírito de adoção, que clama na nossa alma, no nosso espírito, em nós, e o clamor é Abba, Pai, Paizinho querido. A Páscoa para Jesus, queridos, é sinônimo de intercessão, da verdadeira intercessão, porque Ele estava passando essa aflição, essa dor no madeiro, na Páscoa, Ele, por nós, e Ele disse aquela frase maravilhosa, compreendida, compreensível, enfim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Ele mostra ali para nós explicitamente, inicialmente, que Ele é o nosso intercessor. A Páscoa, queridos, para Jesus é símbolo de redenção, como foi dito aqui essa noite, naquela agonia que Ele passou, porque Ele estava crucificado no meio de 2 malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. O da direita blasfemava e dizia: salvou os outros, por que não salva a ti mesmo? E tira nós daqui. Calado estava, calado ficou. Mas o da direita, ele repreende o da esquerda, dizendo: tu não reconhece nem o mal que tu fizeste. Estamos aqui pela prática do mal que fizemos, mas este, que mal fez? E aquele homem ali, ele reconhece Deus em Jesus, pendurado, ensanguentado, moído, espancado, coroado de espinho, ensanguentado no madeiro. Aí ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino. Em verdade eu te digo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade eu te digo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A Páscoa para Jesus, irmãos, é sinônimo de desidratação. De desidratação.
Ele que é o Criador de todas as coisas, o autor da vida. A porção seca não tinha sido criada ainda, mas o seu espírito pairava sobre a face das águas. A água que inicialmente eu disse a vocês que tem minha abundância na Escritura, significado de purificação, de batismo. O próprio Jesus, ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 7, aproveitando a festa, ele fica em pé e brada e clama: aquele que tem sede, venha a mim, venha a mim, e o seu ventre fluirá rios para a vida eterna. Ele estava desidratado, sem água para beber. E quando ele disse: eu tenho sede, molharam um caniço com sopa em vinagre. E a arqueologia descobriu, agora recentemente, é uma grande probabilidade de que ali fosse um banheiro romano. E que aquele pau de sopo era o instrumento de higiene e asepsia dos romanos naquele lugar. O banheiro romano era um banheiro coletivo, onde eles se sentavam em círculo, cada um no vaso de rocha ou concreto, não sei, com um orifício. Eles sentados ficavam, na frente passava água, e tinha um pote com vinagre. A água é para eles se limparem, passarem na água, e o vinagre para desintoxicar aquele objeto, para passar e fazer a purificação e higiene nos outros. Era um objeto só para todos que ali estavam fazendo as necessidades fisiológicas. E aí diz, eu não sei se é verdade, espero que não, que quando ele pede água, ou quando ele diz eu tenho sede, deram para ele eu espero que não. A Páscoa para Jesus, irmãos, foi sinônimo de muita solidão. Muita solidão. E todos nós devemos já ter enfrentado solidão na vida, e a gente sabe como é triste a solidão, solitude. Porque todos o abandonaram, todos. E por causa de mim e você, por causa da maldição que foi tirada por nós, naquele momento, até o Pai o abandona. Aquela frase de Jesus lá: Eloi, 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 lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? Nós estamos tão bem aqui na confraternização da Páscoa, mas para que isso acontecesse, ele ficou só. E é a minha interpretação pessoal, o pior momento de Jesus na Páscoa, vivido por ele, esse momento. Não são as dores, não é a angústia, não é a tradição, mas é se desconectar do Pai, porque ele e o Pai são um naquele momento. E para encerrar, a Páscoa de Jesus é sinônimo
consumação. Ele diz no Evangelho: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Depois que fizeram tudo e que deram vinagre para ele, tudo, ele diz: está consumado, está pago, está tudo pago. A cédula que nos era contrária foi rasgada, cravada na cruz. Todas as nossas dívidas, todo o nosso débito, toda a nossa despesa, toda a nossa conta foi colocado na conta de Jesus. Tetelestai ali. Está consumado, está feito, está pago. Eu não devo nada. Você não deve nada. Nós somos livres. Tudo foi pago. Tudo foi quitado na cruz. Tudo foi consumado na cruz do Calvário por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há medo, não há culpa, não há fragilidade, não há temor. Está tudo pago. Foi consumado. Para que nós hoje, com alegria e júbilo, pudéssemos nos reunirmos e comemorar tudo aquilo que Jesus sofreu e passou na sua Páscoa, na nossa Páscoa, a Páscoa de todos aqueles que nele creem, de todos aqueles que nele creem. Eu quero orar com você. Fique de pé em nome de Jesus. E logo após aqui, nós vamos também